Olá pessoal, venho aqui através deste vídeo comunicar para vocês que todos nós fomos enganados. Durante muitos anos da nossa vida, nos ensinaram de que nós temos que fazer parte de uma religião e entrarmos dentro dela e vivermos durante toda a nossa vida na religião, como se fosse mandamento do nosso Salvador. Quando na realidade o nosso Salvador muito menos fez parte de uma religião. E quando ele teve a oportunidade de entrar dentro de uma religião, ou seja, dentro de um templo, para ensinar a verdade para todos que estavam lá dentro, ele foi logo em seguida, ele foi expulso de dentro do templo. Por quê? Significando, irmão, que a grande realidade, os templos, seja eles qual for, não pertencem ao nosso Salvador. Os templos têm um dono. O dono não é o nosso Salvador Messias. Nem mesmo os templos evangélicos, nem mesmo os templos católicos, nem mesmo os templos maçônicos, nem mesmo também os templos judaicos, eles não pertencem ao nosso Salvador. A quem pertencem esses templos? Ora, quem estava por trás dos judeus quando tiveram a intenção de matar o nosso Salvador, de tirar-lhe sua vida, e aí assim ir atrás dos apóstolos e matar a todos? Não era o diabo, Satanás? Não era ele que estava por trás dos religiosos daquela época, incentivando o povo naquela época a crucificarem o Messias e soltar Barrabás? Quem era esse povo que também fizeram inclusive a vontade do diabo, Satanás? Vocês lembram numa passagem que o Messias diz, quando aquelas pessoas diziam para ele: nosso Deus, temos um pai, é Abraão. E aí o nosso Salvador diz para eles assim, ó: o pai de vocês é o diabo e vocês querem satisfazer a vontade dele. Lembra quando o Messias fala isso? Pergunto, qual é a vontade do diabo que aquele povo queria? Qual é a vontade do diabo pelo qual ele queria que aquele povo fizesse? Matar o Messias. Lembra quando os judeus diziam: temos uma lei e em conformidade com esta lei este homem tem que morrer porque se diz ser filho de Deus. Então o que aconteceu foi que os próprios judeus, povo pelo qual dizem ser também do nosso Salvador, porque falam que o nosso Salvador ele era judeu, mas o nosso Salvador não era judeu. Então aquele mesmo povo judeu mata o nosso Salvador, tira-lhe sua vida, e aí anos mais tarde criam-se uma nova religião. Após o assassinato do nosso Messias e após o assassinato de todos os apóstolos, eles criam uma nova religião. Agora, sobre essa nova religião, é permitido, sim, interpolar sobre ele cultos, danças e liturgia. É permitido agora falar o nome de Jesus todo o tempo. E por que agora é permitido cultuar a Jesus Cristo? Por que agora é permitido chamar pelo nome de Jesus Cristo? Se antes não se podia nem mesmo mencionar o nome dele, porque as pessoas eram presas, as pessoas eram mortas, e todos foram mortos que mencionavam o nome do nosso Salvador eram mortos. Por que antes não podia fazer isso, mas hoje um dia agora pode? O que aconteceu de lá para cá, para que agora toda a humanidade possa agora clamar pelo sangue de Jesus, clamar pelo nome de Jesus? Porque agora, quem está agora ativa no sistema religioso não é o nosso Salvador, mas é um anjo caído chamado Jesus Cristo. Meus amigos e meus irmãos, entendam que eu quero passar para vocês. Tudo que aprendemos foi nada mais, nada menos que praticar cultos e libações em nome de Jesus Cristo. Dar dízimos e oferta em nome de Jesus Cristo. Bancar a casa dele, quando na verdade nosso Salvador disse que não tinha casa nenhuma. Os apóstolos naquela época também não conheceram ele como
Jesus Cristo. Ninguém naquela época o chamava de Jesus Cristo. Quando Maria estava prestes a dar à luz um filho, um anjo apareceu para José e disse para ele, apareceu num sonho, né? Para José, dizendo para ele, ó, tua mulher está prestes a dar à luz um filho, gerado pelo Espírito Santo do Criador. E tu lhe porás o nome dele de Emanuel, que significa o Pai conosco. Durante todo o tempo, o nosso Salvador foi chamado de Emanuel e também era chamado de Messias. É como se fosse um apelido. Assim como, por exemplo, meu nome é Ayrton. Então, alguns aqui me chamam de irmãozinho. Em outros lugares, porque eu já pratiquei capoeira antes, me chamam de tabaco. Então, é um apelido que eu recebi. O nosso Messias também era chamado mais ou menos dessa forma. Era Messias, era mestre, entendeu? Rabi, e por aí vai. E aí, mas o nome dele era Emanuel. Mas não chamavam ele de Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo, ele só foi mencionado após o Concílio de Nicéia. Porque depois que eles criaram o cristianismo, que está aí hoje, o cristianismo veio através de Constantino, o imperador Constantino, que queria ser o grande imperador conhecido, que queria ter história. E aí ele então transformou a Roma política para a Roma religiosa. E aí interpolou no Concílio de Nicéia, né, a ascensão, né, vamos botar assim, a atualização do cristianismo, novo cristianismo agora, em que agora se pode pregar o nome de Jesus Cristo. Os judeus chamam agora este nome de Yeshua. Os gregos vão dar o nome de Jesus. E os católicos vão dar o nome de Jesus Cristo. Totalizando no total, sendo este personagem, a mesma pessoa. Jesus Cristo, ou Yeshua, ou Jesus, não importa, Yahushua, são apenas o nome de uma única pessoa. Uma pessoa pelo qual tomou a identidade do nosso Salvador. E hoje recebe as adorações, as libações, os cultos no lugar do nosso Salvador. Quem deveria estar sendo honrado hoje deveria ser o nosso Salvador, o Emanuel. Mas no lugar do nosso Salvador, quem está sendo adorado nesse momento é um anjo caído chamado Azazel, que recebeu o nome de Jesus Cristo, ou de Yeshua, ou de Jesus, e por aí vai. Ele já teve vários nomes, já foi Mita, já foi Apolo, e vários outros nomes. Hoje o nome dele é considerado o Jesus Cristo. Então é isso, irmãos. Entendam isso. Tudo está sendo agora revelado. O nosso Salvador disse, não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Tudo vai ser revelado. O que estava oculto antes está sendo revelado através das duas testemunhas. Porque antes, no passado, na época dos profetas, muitas coisas foram reveladas através dos profetas. Depois veio o nosso Salvador, Messias, e atestou o que os profetas falaram e revelou muito mais coisas. Depois os apóstolos deram continuidade no que o Messias ensinou. E hoje, no final dos tempos em que nós estamos vivendo agora, prestes a tudo se acabar, o nosso Pai envia as duas testemunhas e que ensina agora para todos os que querem ouvir acerca do nosso Salvador, o Messias, o Emanuel, acerca do nosso Pai, o Criador, dos céus e da terra, né? E, como é que fala o nome? E denunciando de uma vez por toda o sistema religioso que nos engana aí, ó, que coloca as pessoas dentro dela. Aqueles que o nosso Salvador disse, que na sua parábola, dizendo ser como é que fala? Eia, este é o herdeiro, matemo-lo, e a herança, nós somos a herança do Messias, né? E a herança será nossa. Quem são esses homens que tomaram a herança do Messias e nos colocaram dentro do sistema deles? São os religiosos, os grandalhões, os judeus, que criaram todas essas religiões do mundo todo e estão aí, ó, vivenciando a religião, adorando os deuses deles, entendeu? E nos envolveu nas religiões dele, nos fazendo adorar os deuses dele. E aí, nos dias de hoje, nós adoramos tantas entidades, tantos deuses que existem nos dias de hoje, seja no candomblé, seja na macumba,
Candomblé é uma coisa, né? Macumba é uma coisa. Seja no catolicismo, seja na maçonaria, seja no judaísmo, seja no budismo, seja em qualquer outra religião, até mesmo na igreja evangélica. As pessoas adoram tantos deuses, tantas divindades. E aí o nosso pai, chega ao ponto do nosso pai falar assim, ó: vocês blasfemam o meu nome todos os dias, porque todos chamam ele de tudo quanto é nome, menos pelo nome certo. Chamam ele de Deus, chamam ele de Javé, chamam ele de Yavé, chamam ele de Jeová, chamam ele de Yahru, Yahushua e tantos nomes pelo qual o nosso pai tem se aborrecido grandiosamente porque a população tem sido enganada. E muitas delas gostam de ser enganadas porque preferem viver dessa forma. Mas o nosso pai diz, o nosso Criador diz, que o nome dele não é este. O nosso Salvador, quando veio aqui na terra, anunciou o nome do nosso pai. Ele nos falou qual é o nome do Criador. O nome dele é Pai. Ele é o Filho do homem. O nosso Pai é um homem, pelo qual está lá no reino do céu e que criou os céus e a terra. E agora, por amor à humanidade, por amor a todos, ele agora enviou as duas testemunhas aqui na terra para anunciar a verdade, para despertar todos os que estão dentro das religiões, a fim de que elas saiam das religiões e façam o que é correto, façam o que é certo. Amor ao Pai e amor ao próximo, como a ti mesmo, assim como o Messias fez e ensinou. Porque está escrito lá também, o Messias disse: sai dela, povo meu. Sai da onde? Das religiões. A grande Babilônia são as diversas religiões espalhadas no mundo todo, que está aí, enganando multidões e multidões de pessoas. E se vocês não saírem delas, não largar essas religiões e não largar os deuses pagãos pelos quais vocês seguem, automaticamente vocês se perdem. Pelo qual o nosso Messias bem disse: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição. E ele fala que são muitos que entram por ela. E qual é a porta estreita que pode levar você à salvação? É a porta do seu quarto, quando você vai falar na sua intimidade com o nosso Pai. E também, falar em intimidade com o nosso Pai também significa, por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho, no meu horário de janta, estou nesse momento aqui fazendo esse vídeo. Eu posso muito bem aqui nesse momento fechar os olhos e falar com o Pai em secreto, no íntimo. E o Pai em secreto, no íntimo, vai me ouvir. É dessa forma que o nosso Salvador diz: esta é a porta estreita. Mas ele fala que larga é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Qual é a porta larga que muitos entram por ela? São as portas das religiões. Todas as religiões da terra, elas possuem uma porta larga ou bastante para entrar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas de uma vez. Então, e o nosso Salvador fala que são muitos que entram por ela, e aí, meu irmão, se permanecendo nelas, perde a salvação. Então, o nosso Pai dá agora o último aviso, a oportunidade para todos que saiam dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos pecados deles, porque eles cometeram um grande pecado em criar essas religiões e envolver todos vocês nessas religiões. Mas o Messias diz, e está escrito, que os salvos virão de fora das religiões. Assim, todo aquele que está fora das religiões, pratica o bem, a justiça, amor ao Pai, amor ao próximo, esses têm a salvação. Porque o Messias bem disse: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me deste de dormir, entendeu? Estava nu e me deste de vestir. E aí, essas pessoas que antes nem conheciam o Messias, mas praticaram o amor ao próximo, a justiça, isso é justiça para o Pai, essas pessoas foram salvas. E o que acontece? As pessoas pelo qual querem ser religiosas, aí diz, como diz lá no livro de Tiago: se vocês querem ser religiosos, então se atente a uma única religião, que é a pura e imaculata perante o Pai, que é de atender os órfãos, as viúvas, os necessitados das suas aflições. Esta é a verdadeira religião. Praticar o bem é sempre bom, porque te faz bem, te faz muito bem, né? Por isso que o Messias falou assim, ó: dar é melhor do que receber. Porque quando você recebe, você simplesmente recebe alguma coisa de alguém e você, né, fica feliz, valeu, obrigado. Mas quando você dá para alguém e você sabe que você fez um bem para uma pessoa, você se sente tão feliz, tão grandiosamente, que você não tem preço. Isso não tem preço, irmãos. Agora,
ir para uma religião, ir para uma igreja, seja lá qual for a religião, e fazer cultos divinos, dançar, bater palma, cantar para Jesus, seja lá para quem for, para qual divindade for, isso não faz parte do que o nosso Salvador ensinou. Não faz parte do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno do nosso Messias. O que ele ensinou, ele falou, ó, tudo que fiz foi para dar exemplo, portanto façai vós também o mesmo. E o que ele fez para deixar como exemplo? Foi nada mais, nada menos que a prática do amor ao próximo. Tá bom, meus irmãos? E outro, ele não nos mandou construir templo. Quando ele entrou, eu já falei, quando ele entrou, ele foi expulso do templo, significando que o templo não pertence a ele. O templo pertence aos homens religiosos que fizeram os templos para adorar os seus próprios deuses. Mas aqueles que querem seguir o Messias devem perceber, devem saber, ter ciência de que o nosso Messias quer apenas que você pratique o bem, ame o teu próximo, ensine as pessoas a praticar a justiça. Esta é a justiça verdadeira diante do Pai. E aí você está salvo. Beleza, meu amigo? Um abraço para todos aí.